talvez eu comece a nossa conversa aqui, vocês podem me interromper e podem me encher de perguntas, né? Que eu vim aqui, tudo. Que eu vim aqui exatamente para bater um papo, né? E para falar um pouco para as pessoas, né? E talvez principalmente para a população sapiranguense, né? De que muita coisa boa está acontecendo na nossa cidade, muita coisa boa a gente está fazendo em prol da história, em prol da preservação do nosso patrimônio cultural, né, que precisa ser cuidado, que precisa ser valorizado, mas antes de tudo, precisa ser conhecido. Porque uma comunidade, ela só preserva e ela valoriza aquilo que ela conhece. Aquilo que ela não conhece, ela não vai valorizar. E eu começo exatamente falando disso, fazendo uma pergunta para a gente pensar. Por que, por exemplo, muitos monumentos da nossa cidade, o próprio Caminhos de Jacobina, por que ele é alvo de tamanha depredação, de pichação, de destruição, como, por exemplo, o fato de 2 vezes nós termos a cabeça do Coronel Genino Sampaio arrancada no pé do Morro Ferrabras? E eu me atrevo a dizer, como professor de história, como alguém que pensa e escreve sobre essas coisas, de que, óbvio, existe o vandalismo e as atitudes, né, ruins de muitas pessoas, mas também, por outro lado, existe o desconhecimento das pessoas em relação àquilo que significa. Porque no momento em que eu aprendo a valorizar, que eu conheço e que eu sei o significado daquilo, eu vou pensar 2 vezes antes de cometer qualquer atitude negativa de destruição. E é nesse sentido, exatamente, esse tem sido o meu lema desde fevereiro, quando eu assumi esse cargo. Quando então, pela primeira vez, eu pego as chaves do museu e me dirijo ao museu. E quando eu chego nesse lugar, que é um dos mais importantes lugares de memória da nossa comunidade, eu me deparo com uma situação, no mínimo, desesperadora, né? Porque o nosso museu estava completamente abandonado, né? O acervo do museu ele estava mal acondicionado, chovia dentro do museu, uma verdadeira colônia de cupins tomava conta daquele lugar, né? O museu havia se transformado nos últimos anos, né, num verdadeiro depósito de coisas, entre aspas, de coisas velhas que não estavam sendo cuidadas, né? Então o primeiro desafio foi exatamente dizer, bom, o que eu posso fazer para melhorar esse lugar, né? Só para fazer um parênteses, doutor, eu trabalhava no CAPS no ano passado e às quintas-feiras eu tinha um grupo de convivência. E todas as quintas-feiras eu levava eles num local. E uma vez por mês nós íamos até o museu. Bacana é poder divulgar para as pessoas que nós temos um museu. Exato. Sabe, nós temos um espaço, um museu, né, várias coisas. Até hoje eles postam os stories daqueles dias que nós íamos lá. Né? Mas fico triste saber que nós não valorizamos a nossa história. Exato. Sabe? Né? Acredito que às vezes até não é nem por má intenção das pessoas, é porque tem que ter pessoas preparadas mesmo para a gente poder, né, cultivar e manter a nossa raiz. Exatamente. Sabe? Bem cuidada, bem guardada e sempre elucidando nós. E eu acho que tu traz isso muito bem, Marconi, porque assim, ó, a minha bandeira desde o primeiro dia foi de jamais apontar culpados pelo estado de coisas, mas me perguntar o que eu posso fazer para melhorar essa situação que eu encontrei. E essa tem sido a minha postura desde o início. Quer dizer, muita coisa, em 3 meses nós conseguimos fazer muita coisa. E vejam que a gente está vivendo um período de pandemia ainda, onde o Brasil, onde o Rio Grande do Sul, onde Sapiranga está vivendo talvez um dos capítulos mais cruéis da sua história. Né? Onde os recursos públicos precisam, eles não apenas devem, eles precisam ser canalizados para a área da saúde, que é prioritária nesse momento. Então, qual foi um dos caminhos possíveis, né? Foi exatamente receber
doações da comunidade que doaram tinta, que doaram mesas, cadeiras. Quer dizer, nos doaram tanta coisa que a gente precisava dentro do museu. E hoje o museu ainda não está aberto, porque ele ainda vai passar por um processo de reforma, né? O projeto já foi aprovado pela Secretaria de Planejamento e nas próximas semanas ele deve começar a entrar em ação, porque nós precisamos de todo um tratamento da parte de madeira, né, que precisa ser descupinizada. Nós precisamos trocar portas internas, nós precisamos consertar parte das instalações elétricas. Quer dizer, nós temos... Para não acontecer o que aconteceu no museu lá. Exatamente, para que o nosso museu não pegue fogo. Então, quer dizer, nós estamos caminhando aí e eu digo assim, até o final do ano a gente vai entregar para a comunidade, porque o museu é da comunidade. O museu, eu acho que é muito importante isso. A professora Doris, né, que é uma das idealizadoras do projeto do museu lá em 1996, quando nasce o museu, nosso museu está completando 25 anos, ela coloca isso de uma forma muito clara. O museu, ele nasce na comunidade, como um desejo da comunidade. Portanto, o museu não é da prefeitura, o museu não é do Daniel, hoje que está lá como diretor, o museu é de todos nós. Então é essa a ideia. De trazer exatamente, e não apenas de mostrar o museu como um depósito de coisas velhas. O museu ele vai muito além disso. E para isso ele tem que ser atrativo, ele tem que ser interessante, ele tem que ser instigante, não apenas para as crianças ou adolescentes das escolas, mas para a comunidade de uma maneira geral. Ele tem que promover atividades que chamem as pessoas. Numa cidade que vive a lógica industrial de segunda a sexta-feira, o museu ele tem que estar disponível para as pessoas no sábado ou no domingo, para que as pessoas tenham acesso a isso. Porque é somente com a promoção da cultura, da valorização daquilo que a gente tem, que a gente vai acabar transformando a cabeça das pessoas. E eu digo, com toda certeza, que as novas gerações de hoje na nossa cidade já são muito diferentes das gerações, por exemplo, dos meus pais, que não tiveram acesso a isso que hoje as novas gerações estão tendo. Então, tem tanta coisa para falar sobre isso. Eu gosto muito da história. Quando eu levei eles lá no museu, né, nossos amigos lá, os pacientes, ficou muito destacado a questão de que eles não sabiam que ali era uma estação ferroviária. Do trem, exato. Né? Então a história, o próprio prédio, a própria... Né, já faz parte da história. Já é uma parte da história. Né? Do layout, né? Exatamente. E eu sempre vejo assim, quando tu fala para eles, isso aqui era um trilho do trem, ele vai cuidar. Né? Ele andou em cima, como, né, fizemos algumas poses, algumas fotos e tal. Ele vai se interessar por aquilo. Sim. Então é muito importante, né, a gente... Só que isso é uma coisa que não se passa numa cartilha. Não.